noite, irmãos, boa noite, amigos do nosso canal do YouTube da Igreja em Ribeirão das Neves. Nós estamos em mais uma transmissão do jornal Árvore da Vida, a edição 354. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em primeira mão, eu quero já agradecer, pelos todos os inscritos que estão no canal da igreja, Nós estávamos conversando aqui agora com os irmãos que fazem as transmissões, E nós temos 822 inscritos nesse canal, amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós queremos agradecer vocês que são inscritos, nossos amados irmãos, Nossos colegas, nossos amigos, aqueles que nos acompanham aí no longo mais ou menos de 4 anos. Porque esse canal, ele já tem mais ou menos aí, já está perdurando 4 anos, amém? Então nós queremos agradecer você, fique à vontade, desfrute da palavra de uma forma viva, de forma dinâmica, que você possa emergir nessa palavra, para que você possa cada dia mais ser sustentado pela vida de Deus, tá bom? E quero encorajar você ainda que tem algum colega, alguma pessoa que não conhece esse canal, possa estar divulgando, tá bom? Divulga esse link, divulga o canal, faça a inscrição, Possa dar o like, e quanto mais as pessoas vão dando like, mais é visível, mais a publicidade desse vídeo e desse canal é divulgada aí, tá bom? No meio das mídias. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos na edição 354. Nós vamos desfrutar hoje da coluna Insondáveis Riquezas de Cristo. Amém? E o título é Por que Jesus ainda não voltou? Parte 1, tá bom? Esse título aqui, essa parte, essa coluna, nós já desfrutamos em uma mensagem anterior e nós desfrutamos já da parte 2, tá bom? Foi até mesmo o Senhor que me encarregou de estar dispensando, de estar profetizando sobre essa coluna. Mas hoje o Senhor me deu a graça novamente agora de voltar e ver nessa parte 1, que também é muito rico, cheio de vida, tá bom? Então vamos desfrutar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que vivemos em uma era, onde que estamos vendo muitas profecias, se cumprindo. Hoje isso é notável, Todas as passagens ali que nós vemos na Bíblia, em Apocalipse, em outras passagens também de outros profetas do Antigo Testamento, tudo se tem se tornado realidade para nós. Tudo está ficando mais evidente a vinda da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Então eu quero já cair dentro, vamos desfrutar bastante aqui em Mateus 24. Pegue sua Bíblia, se você não está com ela próximo, ou acompanhe no aplicativo de algum celular a Bíblia, mas é importante que você possa estar lendo, estar ruminando, tá bom? Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 7. Ó Senhor Jesus, aqui vai mostrar para nós algumas profecias, tá bom? Que estão se cumprindo na era de hoje. Aleluia. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui nós vemos já esse cenário precedendo a volta do Senhor. Guerras, rumores de guerras. Nós vemos aí, as guerras nos países que está acontecendo, na Rússia, na Ucrânia. Isso tem intensificado cada vez mais. Muito tempo nós não ouvimos falar de guerra e elas voltaram novamente. Amém? Mas aqui fala para nós, não vos assusteis, tá bom? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Senhor Jesus,
Então, aqui no meio cristão, o que é mais falado hoje em dia são esses acontecimentos. Esses acontecimentos, né? Que nós vemos aí de guerras, nação contra nação, terremotos, né? Até mesmo aqui em Minas Gerais, algumas cidades do interior, tem acontecido alguns terremotos, talvez não uma escala, né, muito alta, mas tem acontecido. Isso evidencia a vinda do nosso amado Senhor Jesus. Então, no meio cristão, é isso que tem acontecido, né? Nós temos falado muito sobre isso, nós temos falado muito da segunda vinda de Cristo. E esses sinais aqui já mostram que está prestes, ou seja, está iminente, está bem próximo da nossa segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? O versículo 12 de Mateus 24 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós vemos a multiplicação desenfreada que fala, né, da iniquidade. Nós vamos tocar depois no final um pouco sobre o que é o mistério da iniquidade. Então, pelo fato da multiplicação desenfreada da iniquidade, o amor de quase todos estão esfriando. E isso, amado irmão, amigo, colega, eu falo também dentro do corpo de Cristo. Isso não é somente externo, né, com as pessoas que não creem no Senhor. As pessoas aí, elas estão dopadas, elas estão anestesiadas por esse mundo, pelo curso, pelo mistério da iniquidade, mas isso aqui está voltado para nós. Isso aqui, essa palavra é voltada para nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, esse quase todos, nós temos que estar atentos, estarmos apercebidos, para que nós não possamos fazer parte desse quase todos. Amém? Ó Senhor Jesus, uma das coisas que tem mostrado para nós, né, muito evidente para nós da vinda do Senhor, é algo que fala na Bíblia sobre epidemia, que nós vivenciamos aí em 2020, né, 2021, que intensificou bastante a pandemia, que foi algo, né, continental, algo mundial, que afetou todas as áreas da nossa vida. Vamos ler lá em Lucas, capítulo 21, Senhor Jesus. Lucas, capítulo 21. O versículo 11. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então, o que mostra para nós, né, pelo fato do contágio, né, de um vírus, nós vemos que o mundo todo parou. Como mostra aqui na Bíblia, um dos sinais, né, que é a epidemia, que para nós fomos, né, é a pandemia, que foi algo mais global, afetou todas as áreas da nossa vida. Ó Senhor Jesus, então aqui o Senhor revelou para nós os principais acontecimentos que antecederão, né, da vinda dele. São vários acontecimentos, e igual eu falei que reforcei novamente, a pandemia é um deles. Nós todos fomos afetados, né, todas as áreas, a economia, né, tudo na nossa vida parou por causa dessa pandemia. Então, aqui mostra que é um acontecimento que tem, né, mostrando também que está antecedendo a vinda do Senhor. Então, isso aqui para nós, como fala aqui, são coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Isso mostra para nós que é algo espantoso, porque nós vemos um vírus invisível conseguiu neutralizar a vida humana. Ó Senhor Jesus. Amém? Então é por isso que o Senhor hoje, ele preocupa com cada um de nós, ele não quer que nenhum de nós venha perecer, que nenhum de nós venha desviar do caminho dele. Vamos ler em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Assim, aqui fala assim: é porque o Senhor sabe livrar
da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Nesse sentido que fala para nós nesse texto aqui, a essência desse texto pode-se dizer que mostra que o Senhor ele é paciente conosco. Ele é paciente por cada um dos seus filhos. Ele espera, ele é longânimo, como a palavra mostra para nós. Por isso que ele não quer deixar nenhum dos seus filhos desviar do objetivo dele. O Senhor, desde a criação de todas as coisas do universo, da existência, ele já tinha um objetivo. Ó Senhor Jesus. Mas qual é esse objetivo? Qual que era o objetivo de Deus em criar o homem, em criar todas as coisas? Vamos ler isso também em 1 Timóteo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4. Aqui mostra para nós qual é o objetivo de Deus em criar todas as coisas. Versículo 3 fala assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o objetivo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ele não criou o homem em vão. Quando ele soprou ali para o homem o Espírito, né? Ele tinha esse objetivo, que o homem chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus, então que todos os homens hoje sejam salvos e chegue a esse pleno conhecimento, amém? Da verdade. É por isso, irmãos e amigos e colegas, o Senhor ele tem o quê? Misericórdia de nós. O Senhor, a misericórdia dele, ela nos aguarda, ela nos espera, para que nós possamos o quê? Voltar, possamos nos arrepender e termos uma conversão de vida para com o Senhor. Nós não podemos, né, viver de qualquer forma. Aqui foi mostrado para nós o objetivo de Deus. Ele quer que nós cheguemos a esse conhecimento da verdade. Então nós precisamos hoje nos arrepender, porque o Senhor espera com a sua misericórdia, e ter uma mudança, uma conversão de vida voltada para Ele. Amém? Ó Senhor Jesus. E aqui nós vemos também que há muitos anos, né, foi profetizado, lá no início de Gênesis foi profetizada a primeira vinda de Cristo. Isso está relacionado à primeira vinda de Cristo. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome. Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostra a profecia, né? A primeira profecia da primeira vinda de Cristo. Fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó Senhor Jesus. Então isso aqui, né, mostra a primeira profetização da primeira vinda de Cristo. Em todas as profecias, essa aqui foi a primeira. O próprio Deus já estava falando, já estava profetizando sobre essa situação que aconteceu com Eva, que isso aqui é uma palavra voltada para Eva, né, que ela tinha comido do fruto que não era para estar comendo. E aqui o Senhor já profetizou sobre a primeira vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus. Mas também, com o decorrer, né, das eras, teve outros profetas, outros personagens, que também profetizaram
falaram também dessa primeira vinda de Cristo, que depois se concretiza ali no Novo Testamento, em Mateus. Vamos ler a primeira profecia mencionada, que é em Isaías. Vou ler só 3, tá bom? No jornal, eu quero encorajar vocês a ler, porque são diversas menções de profecias que o autor aqui colocou para nós. Mas eu separei aqui só 3, para nós estarmos ruminando. Primeiro está em Isaías, capítulo 7. Senhor Jesus, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então aqui foi um profeta, do Velho Testamento, profetizando sobre a primeira vinda de Cristo. Agora vamos para Salmos, o segundo profeta, Salmos 118. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então fala aqui no sentido do povo de Israel que rejeitou o Senhor, mas ele se tornou uma pedra angular, ou seja, a principal pedra da edificação do corpo de Cristo, que é o próprio Cristo, Jesus Cristo. Amém? Ó Senhor Jesus. A terceira profecia mencionada, que eu separei para os irmãos, está em Lucas. Já vamos para o Novo Testamento, tá bom? Eu peguei 2 do Velho Testamento e uma do Novo Testamento para nós ruminarmos. Lucas capítulo 1. Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Lucas capítulo 1, o versículo 31 a 32. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ó Senhor Jesus. Então aqui mostrou para nós que foram centenas de anos depois, de todas essas profecias aqui mencionadas por alguns profetas, que veio, o Senhor Jesus, ele veio em carne. O próprio Deus, se encarnou em carne em Jesus. E essa profecia se cumpriu, porque as profecias do Senhor, a palavra do Senhor, ela não falha. É isso que eu quero enfatizar. Tudo que o Senhor arquitetou, tudo que o Senhor planejou, não vai falhar. Ele é Deus do amanhã, do hoje, do depois. Ele é o alfa e o ômega. Amém? De eternidade a eternidade, o Senhor, ele é sempre presente. Senhor Jesus. Isso aqui mostra para nós que o Senhor não vai falhar todos os seus planos em Josué, livro de Josué, 21, capítulo 21, o versículo 45, um versículo riquíssimo, que mostra para nós aqui bem claro que as promessas do Senhor não falham. Fala assim para nós, versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, isso, que nós estamos falando aqui dos acontecimentos, voltando para o texto do JAV, do Jornal Árvore da Vida, tudo que o Senhor colocou, todos esses acontecimentos, tudo vai se tornar real, tudo vai se cumprir até a vinda do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Por isso que nós hoje precisamos estar firmes.
Nós não podemos ser deixados levar por qualquer ideologia, por qualquer conhecimento também que eu falo para teologia. Hoje o Senhor tem dado para nós uma palavra viva, uma palavra profética, que é onde nós podemos mergulhar nessa palavra e sermos sustentados interiormente na nossa fé subjetiva, para que nós possamos estar com a nossa face, né, levantada, nossa cabeça em pé, e sempre indo para frente, independente das circunstâncias, independente de toda a situação que nós estamos passando, qualquer tribulação, nós possamos estar firmes. Por isso que nós temos que buscar sempre a vinda do Senhor. Nós temos aqui citado no jornal uma experiência de Martinho Lutero. Martinho Lutero, na sua vida, ele se preparava todo dia para a vinda de Cristo. Por isso que, né, ele conseguiu fazer, pode-se dizer, uma revolução no cristianismo, porque ele era intenso pelo Senhor. Todos os dias ele estava imergindo na palavra, e essa palavra encorajava ele, independente das circunstâncias exteriores. Então, Martinho Lutero tinha isso com ele. Eu resumi aqui em poucas palavras, depois eu quero que você desfrute, tá bom? Adquira o seu jornal, se você tem, acompanha na sua residência. Martinho Lutero tinha um pensamento assim: Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e de manhã, Cristo morreu ontem, ressuscitará hoje de manhã e voltará no fim da tarde. Então, isso se resume em 24 horas, né? Ele morreu ontem, ressuscitou hoje de manhã e vai retornar no fim da tarde. Então, nós também temos que ter esse pensamento, amém? De que todos os dias eu tenho que ter minha comunhão matinal com o Senhor, para que eu possa ver a volta do Senhor, crendo que no fim da tarde o Senhor vai voltar. Porque tem muitas coisas acontecendo e nós estamos percebendo, né, essa volta do Senhor. Mas eu preciso também ter uma entrega, eu preciso pagar um preço, amém? Isso que eu estou desfrutando está em 1 Tessalonicenses, só para nós termos mais sentimento, amém? Vamos ler 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. O capítulo 5, versículo 1 até o versículo 2. Senhor Jesus fala assim para nós: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, pelo fato de nós não sabermos a volta do Senhor, que prefigura aqui como um ladrão que vem, nós não sabemos a hora que o ladrão vem, né, nos tomar algo, nós temos que estar atentos, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, nós temos que estar apercebidos, amém? Por isso que nós hoje, nós temos que ter essa entrega, temos que viver todos os dias como se o Senhor estivesse voltando no final de cada dia. Então nós temos que viver dessa forma que o Senhor quer, que nós hoje pensamos que isso vai acontecer próximo, está prestes, amém? Eu estou enfatizando porque, por isso que fala aqui, por que Jesus ainda não voltou? Aí mostra para nós esse versículo de Mateus 24, versículo 14, que nós precisamos, eu não vou ler, que nós já li, né, na outra parte do jornal, aqui é a primeira parte, a segunda parte enfatizou bastante sobre Mateus 24, 14, que nós hoje, como soldados, como povo de Deus, como cristandade de Cristo, precisamos pregar o evangelho do reino. Ele tem que ser expandido em todos os confins, em todos os lugares, ou seja, na nossa localidade, em todos os bairros, com os nossos vizinhos, os nossos parentes, todos têm que ouvir o evangelho da vida, que é esse evangelho do reino. Então, por isso ainda, porque Jesus ainda não voltou?
Porque nós hoje temos que ter essa incumbência, essa comissão de pregar o evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Uma coisa que tem atrapalhado nós pregarmos esse evangelho do reino é porque o inimigo, com as ideologias, com o sistema, como tem fortalecido, estamos em uma época de eleição, tem tentado tirar a referência. O inimigo tem tentado tirar a nossa referência. A referência para nós é algo importantíssimo. É onde nós vemos os nossos princípios, aonde nós vemos os nossos valores, amém? Dos valores cristãos, tá bom, irmãos? Valores que nós temos que zelar por eles, para cuidar da nossa família, para cuidar daqueles que estão próximos de nós. E o inimigo, com o mistério da iniquidade, tem feito isso. Porque a iniquidade, ela tira os limites. A iniquidade, ela se opõe àquilo que é Deus. Então, ela quer tirar tudo que é limite, tudo que o Senhor predeterminou para nós, da vida normal, né? Ele quer tirar. Por isso, é um exemplo que foi dado para nós, que eu estava ruminando essa semana também, dentro do jornal, né? Tem um pouquinho falando sobre isso, é que nós temos uma linha. Se nós ultrapassamos essa linha, nós estamos transgredindo. E se nós ultrapassamos essa linha, nós perdemos, muitas das vezes, nós perdemos o sentido, é porque nós estamos sem a referência. Então nós temos que estar atentos, temos que ter sentimentos, temos que ter encargo e visão, para que nós não perdemos essa referência. Amém? O inimigo, ele quer tirar essa referência de nós. Senhor Jesus. Vou ler o último versículo, está aqui próximo mesmo de 2 Tessalonicenses, né? Agora nós vamos para o 2 Tessalonicenses. Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui mostra para nós esse mistério da iniquidade, ou iníquo, né? Iníquo. O homem iníquo, que é todo o cenário do anticristo está formado aí para nós hoje. Então nós temos que pedir ao Senhor, Senhor Jesus, que eu não venha perder essa referência. A referência é o Senhor. Eu quero ser aquele que coopera, aquele que vive no princípio do Senhor, aquele que zela pelos valores cristãos que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês, tá bom? Aqueles que não são inscritos no canal, que possam se inscrever, dá o like, divulga esse link para outras pessoas, entra no canal, desfruta das mensagens anteriores, desfruta dessa mensagem parte 2 também, que é continuidade, que vai reforçar sobre Mateus 24:14, que falou muito sobre o Evangelho do Reino, tá bom? Que o Senhor continue abençoando nossos amados irmãos, nossos amigos, nossos colegas. Jesus é o nosso Senhor. Amém?